Bem-vindos ao canal Cat e hoje eu estou aqui para apresentar para você, torcedor do Botafogo, 4 opções de zagueiro que o Botafogo deve contratar para jogar o Super Mundial de 2025, tá? Caiu no grupo difícil com o Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, mas contratando peças certas dá para competir ainda mais com esses times. O primeiro jogador que eu vou apresentar para você é o capitão do Mallorca, o zagueiro chamado Antonio Raillo. Ele tem 33 anos, espanhol, 1,87 de altura, tá? Uma altura muito boa para um zagueiro. E ele tem contrato com o Mallorca até o meio do ano de 2026, ou seja, a partir do ano que vem só vai faltar um ano e meio de contrato para ele no Mallorca. Nessa temporada ele foi titular em todos os jogos, 17 no total. Ele é um zagueiro destro, tá? Nessa temporada também ele teve a média de acerto de passe dele foi de 87%, 94% no próprio campo e 76% no campo adversário. Nessa temporada também ele já passou 5 jogos sem sofrer gols na La Liga. Ele tem a média de 1.3 interceptações por jogo e 0.8 de desarmes por jogo. Mas o aproveitamento dele em passe também é espetacular, principalmente em bolas longas, 56%. Espetacular. Em disputas de bola vencida ele tem a média ganha de 55%, duelos ganhos no chão 40%, ok, e duelos aéreos ganhos, galera, 56%, mais a metade ele ganha. O que a gente pode falar mais desse jogador? É um jogador destro que joga especialmente pelo meio, em toda a parte da defesa, mas principalmente na esquerda. Isso mesmo, zagueiro destro que joga na parte esquerda da defesa. Tanto é que quando ele vai criar jogo ele tem mais opções para passe. Não que o zagueiro canhoto não tivesse também. Em histórico de lesões, ele só teve uma lesão grave na carreira dele, onde ele passou 6 meses fora, onde ele teve uma lesão no tornozelo entre 2021 e 2022. E a última grande lesão dele também foi uma lesão no tornozelo no final do ano passado, ok? Mas desde lá ele não se lesionou mais e antes disso também ele nunca tinha se lesionado. Ou seja, cuidando bem do tornozelo do Antonio Raillo, você não terá problemas. Jogador muito bom, jogador seguro, que é a minha primeira recomendação para o Botafogo. O segundo jogador que eu vou apresentar para vocês é um jogador de seleção turca, tá? Que é o Abdülkerim Bardakci, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele tem 30 anos, ele é turco, como eu já falei para vocês, 1,85 de altura e atualmente ele joga lá no Galatasaray da Turquia. E ele tem contrato válido só por mais 6 meses, se encerra em junho de 2025. E o valor de mercado dele, 7,5 milhões de euros. Nessa temporada ele já fez 13 jogos, todos como titular, e agora ele é um zagueiro que chuta com a perna esquerda, importante lembrar isso. A média de passe sucesso por partida dele, a média de acerto é 83%, sendo 92% no próprio campo e 70% no terço final. O aproveitamento dele em lançamentos longos é maravilhoso, 52%, e em cruzamentos certos, 63%. Tudo bem que ele quase não cruza, mas quando ele cruza é muito difícil errar. Nessa temporada, ele já passou 4 jogos sem sofrer gols, com média de 2.1 de interceptações por jogo e 0.7 de desarmes por jogo. E em disputa de bolas vencidas, ele tem 55% de aproveitamento, duelos ganhos no chão, 51%, e duelos aéreos ganhos, 57%. Ganha mais da metade dos duelos aéreos, tá? Ele é um jogador que o Botafogo vai ter cuidado com esse jogador. Por quê? Porque ele é um jogador que tem muitas lesões mais leves, não graves, tá? A última lesão grave que ele teve, assim, que eu nem considero grave, foi uma lesão muscular onde ele passou 3 semanas fora. Ou seja, das lesões, uma das mais leves musculares, e ainda mais passou quase um mês fora. E desde lá ele passou 6, 7 dias, 4 dias, 8 dias. Outra que foi uma fissura parcial muscular no começo desse ano, 23 dias. Ou seja, é um jogador que vem convivendo com lesões musculares, mas é um jogador muito bom. É um zagueiro bem seguro, eu gosto muito desse zagueiro. E como vocês estão vendo no mapa de calor, é um jogador que se baseia muito do lado esquerdo, dando muita cobertura para o ala esquerdo do Galatasaray, que se não me engano agora é o Angelino, tá? Que é mais um ala do que um lateral. Ou seja, ajuda na defesa e ajuda no meio de campo defensivo, tá? Lá pela esquerda. Um jogador muito bom que o Botafogo deve ficar de olho. O próximo jogador que eu vou mostrar para vocês é um jogador de Barcelona, para vocês terem noção.
que é que Inigo Martínez. Ele é espanhol, 33 anos, 1,82 de altura, não é um dos zagueiros mais altos do planeta, e ele é jogador de seleção da Espanha, tá, galera? Olha só o reforço que você pode ter, torcedor do Botafogo. E ele tem contrato válido com o Barcelona só por mais 6 meses. 6 meses. Sabe qual é o valor de mercado dele? 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. E nessa temporada, ele é titular absoluto do Barcelona, 16 jogos, 16 como titular lá na La Liga, zagueiro canhoto, e a média de acerto de passe dele, galera, é só 91%, meu Deus do céu, 94% no próprio campo e 86% no terço final, é uma média altíssima, tá? Jogador realmente Barcelona, que não erra passe, tá? O aproveitamento dele de bolas longas é maravilhoso, 61% de acerto, passes certos cavados 65% e cruzamentos certos 100%. Tudo bem que ele quase não cruza, mas na vez que ele cruzou, ele acertou cruzamento. Ele já teve 3 clean sheets essa temporada e as médias dele de interceptações e desarmes é de 0.6 e 0.9. Baixas, mas lembrando, ele joga no Barcelona, um time que quando perde a bola consegue tê-la de volta no momento em tempo recorde, e ele não precisa trabalhar muito assim para colocar uma pressão alta, já que o meio campo e o ataque do Barcelona, os laterais, fazem mais isso. Em disputa de bolas vencidas, ele ganha 70%, um número absurdo. Duelos ganhos no chão, 76%, e duelos aéreos ganhos, 66%, que é muito bom, sendo que ele não é um zagueiro alto, apenas 1,82. Não é baixo, mas também para zagueiro não é muito alto. É um jogador que atua muito pelo lado esquerdo do campo, do Barcelona. E qual é o grande calcanhar de Aquiles dele? Lesões. Ele é um jogador que, assim como o Abdulkerim Bardakci, ele é um jogador que tem muitas lesões nesses últimos tempos. Ele teve problemas musculares, onde ele passou 1 mês e meio fora. Ele teve problemas no joelho, onde ele passou 1 mês fora. Uma fascite plantar, passou 2 meses fora. Uma distensão da panturrilha, 2 meses fora. A última grande lesão dele foi muscular, onde aconteceu no começo desse ano. Desde lá não se lesionou mais. Ou seja, contratou o Botafogo, faz um cuidado legal com ele para ele não se lesionar, porque ele é um jogador que tem muita técnica. Ele, desde que jogou no Atlético de Bilbao, é um jogador que no Atlético de Bilbao não se lesionou algumas vezes, mas mais antes dele ir para o Barcelona, mas um jogador muito bom, um jogador muito técnico. Gosto muito desse jogador. E o último jogador que eu vou mostrar para vocês é um jogador argentino que se destacou demais aqui no Argentino Juniors e está jogando lá no Union Saint-Gilloise da Bélgica. De quem eu estou falando? Estou falando de Kevin McAllister. É um jogador de 27 anos, argentino, 1,75 de altura, o zagueiro mais baixo que eu vou apresentar para vocês. Ele foi jogador da seleção argentina sub-23 e ele tem contrato com o Union Saint-Gilloise até a metade de 2026. E o valor de mercado dele? 6 milhões de euros, só um valor ok. Nessa temporada na Liga da Bélgica, ele já teve 15 jogos, todos como titular. É um zagueiro voltando agora, um zagueiro destro. Ele tem média de acerto de passe de 82%, 86% no próprio campo e 77% no terço final. Muito bom. O acerto dele de bolas longas é maravilhoso, 43%. Nessa temporada, ele não sofreu gol em 7 partidas e esse provavelmente é o jogador que mais teve interceptações e desarmes de média, que teve 1.7 de interceptações por jogo e 3.3 de média de desarmes por jogo. Jogador muito raçudo, tá? Em disputa de bolas vencidas, 55%. 51% de duelos ganhos no chão e duelos aéreos ganhos, 63%. É um jogador de 1,75. 1,75. Principalmente porque a área de atuação dele é muito pela direita, sendo que ele pode fazer um zagueiro pela direita, um terceiro zagueiro pela direita e até um lateral direito mais defensivo. É um jogador que eu gosto muito, tá? Desde a época do Argentino Júnior. E ele é um jogador que ele nunca se lesionou uma vez gravemente, que foi em 2017, onde teve uma ruptura dos ligamentos cruzados, infelizmente. Ele passou 3, 6, 9, 12, passou 4 meses fora, mas desde lá ele nunca mais se lesionou gravemente, só uma lesão na coxa onde ele passou 1 mês e 6 dias fora. Mas tirando isso, é um jogador que joga demais, jogador que quase não se lesiona nesses últimos tempos, ou seja, é um jogador que eu quero muito ver
aqui no futebol brasileiro, e se o Botafogo contratar, seria um grande acerto para o lado direito da defesa do Botafogo, tá? Então foi isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou de outros vídeos do canal, considere se inscrever. E foi esse meu momento scout pro Botafogo, galera. Bom dia!